Bem-vindo a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Hoje com um convidado muito especial. Vamos falar qual é o futuro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e também do Brasil. Então fica atento aí, fica atento até o final do vídeo, porque hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito especial. Eu acredito que vai ser aí o futuro prefeito de São Paulo, inclusive, torço por isso, gosto muito dele. Agora, temos aqui também a Carol Dias, quem sabe futuramente aí uma política também, né, Carol? Fala aí, meus amores, como é que vocês estão? Será? Será que eu vou me candidatar? Convite Não já sei. teve, né? Eu sei que nos bastidores já teve convite aí. Vamos ver, mas nós vamos colocar a educação financeira aí no Brasil. Pessoal, antes de mais nada, comenta aqui embaixo, antes da gente começar, é que a gente sempre faz um suspense do convidado. Da onde você está falando? Comenta com a gente, estado, país, a gente adora saber de onde vocês são. E porque também a gente quer que você fale aqui, compartilhe com a gente. Agora o suspense não Hoje- adianta muito, porque a pessoa já vê ali a thumb, né? Isso é verdade, meu. Mas aqui a gente vai... Mas tá certo, valeu a tentativa, foi Valeu boa. a tentativa. Estamos hoje com ele, que é vereador, Fernando Holliday. Ele que é sincero aí nas redes sociais. Professor, historiador, analista político e vereador. Sim, Isso aí. você vê, né? Um currículo grande, né? Grande. Obrigada por vir. É um prazer te receber aqui. Você que a gente admira, eu e o André, a gente comenta aí nos bastidores. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no podcast, um prazer estar com todos aí que estão nos acompanhando e o público, né? Fernando, agora você é super novo, né? Quantos você tem? Eu tenho 26 anos. E como é que você começou no mundo político? O que te levou? O que te atraiu a levar a aparecer aí pro mundo político? Olha, essa é uma história bem interessante, né? Porque eu nunca me interessei muito por política, assim, quando era criança ou mesmo adolescente. Nunca foi algo que esteve no meu radar. Até que no ensino médio, eu comecei a debater muito com os meus professores. Professor de língua portuguesa, professor de história, professor de geografia, etc. Começaram a surgir, né, assuntos políticos na sala de aula. E o assunto que mais me interessou, aliás, me causou revolta, digamos assim, foi em relação às cotas raciais. E acho que é esse o tema que me fisgou para a política. Foi um dia que um professor chegou na sala e ele estava explicando basicamente como funcionava o vestibular, o Enem e tudo mais. E ele começou a dizer, olha, agora vocês estão entrando no ensino médio, é importante se dedicarem no vestibular e tudo mais. Mas o Fernando, fulano, Beltrano, ciclano, não precisam se preocupar tanto. Aí a gente, mas por que, professor? Por que a gente não precisa se preocupar tanto? Aí ele pegou e disse, não, é porque existe a cota racial. Vocês, por serem negros, vão ter um pouco de facilidade na hora de serem aprovados. E aquilo me causou uma revolta imensa. Tipo assim, como assim? Isso é legal? Isso tá de acordo com a lei? Eu, por conta da minha cor da pele, vou ter uma vantagem no vestibular? E aí ele começou a explicar aquela tese da esquerda, dívida histórica, luta contra o preconceito, etc. Mas não entrava na minha cabeça aquilo. E aí eu fui pesquisar mais sobre o assunto. E aí eu fui encontrando autores que falavam contra as cotas raciais, inclusive Thomas Sowell, que é um autor negro norte-americano, um economista, que falava justamente sobre isso. E aí eu fui entendendo que aquilo era um posicionamento de direita, que me levou a outros posicionamentos liberais e conservadores. E aí eu passei a me entender de direita e é nesse momento que eu começo a gravar os meus primeiros vídeos. Poxa, que legal. Eu vi uma notícia sua, tava vendo agora, 6 horas atrás. Você vai se preparar para a candidatura de 2026 como deputado federal e foi apadrinhado pelo ex-presidente, o Jair Bolsonaro. É isso mesmo? Exatamente. Agora, na terça-feira, né, dia 25, a gente vai fazer um evento na Câmara Municipal de São Paulo, com a presença do presidente Bolsonaro, ele vem a São Paulo, e a gente vai fazer ali um evento de filiação no PL. A ideia da minha filiação no PL é principalmente ajudar na estruturação que eles já estão fazendo, já começaram, do PLJ, né, que é a ala jovem do PL. E que eu acho que é fundamental para a direita, porque significa investir nas próximas gerações. E acho que essa é a nossa maior dificuldade hoje. O sujeito que trabalha, que é pai de família, que é mãe de família, que paga as próprias contas, né, e etc., ele já entende o que é ser de direita, ele entende o que é pagar imposto, ele entende quais são as dificuldades e os perigos que a esquerda traz para o nosso país e para a nossa liberdade. Já o jovem, boa parte deles,
está sendo seduzido na escola pelos professores e também nas universidades. E aí se cria todo aquele ambiente, aquela bolha de esquerda, com ideologia de gênero e etc., com um mundo quase à parte, onde o socialismo na cabeça deles deu certo, e nós não conseguimos acessar esse público. Por isso que eu acho importante investir cada vez mais no jovem. E o PL está criando isso com o PLJ. Tem já vários expoentes no PL, né, que tem essa característica. Tem o Nicolas, que é o mais famoso deles, tem a Zoe, o Carmelo Neto lá no Ceará, etc. E aí agora estou entrando para integrar esse time e ajudar nessa construção. Agora, Fernando, vamos falar aí, o presidente atual Lula, né? Ele já tem uma idade avançada e a gente sabe que o ser humano não vive para sempre. Após a era Lula, você não acha que o PT e a esquerda perdem muita força? Ah, com certeza. Porque eu não vejo outras lideranças ali de esquerda a não ser o Lula. Com certeza, com certeza. Eu acho que o seguinte a esquerda ela se tornou muito dependente do Lula e não conseguiu criar novas lideranças. Ao contrário da direita, por exemplo. Hoje, inclusive, quando se fala na inelegibilidade de Bolsonaro, a gente tem uma série de lideranças que surgiram ao longo desse tempo. Inclusive, a própria hipótese do Bolsonaro conseguir reverter a inelegibilidade. Mas, se não conseguir, tem Tarcísio em São Paulo, tem Zema em Minas Gerais, tem a própria Michele Bolsonaro, tem a Tereza Cristina. Quer dizer, a gente poderia ficar aqui falando um dia inteiro sobre as mais diversas opções para 2026. A esquerda não tem isso. Ela se tornou completamente dependente do Lula e qualquer outro candidato que surja é um candidato sem o menor apelo popular. Você vê em 2018, o Haddad foi um fracasso abismal na tentativa de ser presidente da República ou mesmo de ser governador de São Paulo. Quer dizer, não tem. E aqui em São Paulo, agora eles estão tentando criar esta imagem do Boulos. E acho, já olhando lá na frente, né, como uma tentativa de colocar ele como um substituto do Lula. Só que é um sujeito extremamente radicalizado, que não respeita a propriedade privada. Quer dizer, você tentar colocar o Boulos como um sujeito moderado é infinitamente mais difícil do que você tentar fazer isso com a imagem do Lula. Então, acho que a esquerda ela vai sofrer uma crise aguda quando acabar a era Lula, com certeza. Essa questão da inegibilidade do Bolsonaro, você não acha que foi um tiro no pé da esquerda? Você não acha que isso acabou fortalecendo mais ainda o Bolsonaro? Que, aliás, a gente tem que falar, o Bolsonaro, muitas vezes a gente fala isso, ele sim é um ícone, né? Ele é uma pessoa muito conhecida, né? Assim como o Lula, ele é uma pessoa muito popular. As pessoas falam, mas você fala que o Bolsonaro é muito popular e tudo, mas a realidade é que ele tem, e ele criou uma marca, dificilmente você vai ver alguém substituir, entre aspas, né, a imagem, a marca Bolsonaro. Você não acha que isso foi mais ainda uma atitude que favorece tanto o Bolsonaro quanto a direita? Ah, com certeza. Inclusive, eu vi algumas notícias, né, dizendo o seguinte: apesar de comemorarem em público, em privado, lideranças petistas estão preocupadas. Porque o negócio é o seguinte: quando o Bolsonaro ele se torna inelegível, você cria, ou melhor, cria não, você reforça a tese de que ele está sendo perseguido. Você já tinha essa impressão no ar, né? Porque essas investigações absolutamente ilegais, inquéritos que nunca acabam, pessoas presas sem o mínimo de fundamento. Então, já havia uma grande impressão de perseguição. Quando você torna ele inelegível, é como se você estivesse carimbando. É isso mesmo, estamos perseguindo porque não queremos esse cara de novo na presidência da República. E aí, você volta a engajar aquela multidão que foi para as ruas em 2015, 2016 e que votou nele em 2018, que acompanhou ele durante todo o seu governo. E que, evidentemente, quando um determinado grupo se torna governo, é comum se acomodar, né? Se acomodar no sentido de você não vai mais tanto para a rua, você não protesta tanto, etc. Então, eu acho que essa perseguição ao Bolsonaro, a inelegibilidade dele, volta a reativar essa militância, com base na indignação mesmo. E aí, nesse sentido, é um tiro no pé. Agora, eu acho o seguinte: o Bolsonaro, como cabo eleitoral, vai ser absolutamente histórico. Acho que nós nunca tivemos um cabo eleitoral tão forte quanto o Bolsonaro, nunca tivemos na direita um sujeito tão popular com ele e nunca tivemos na história um candidato da direita com tantos votos como ele. Então, em 2026, eu acho que a gente vai ter um avanço muito grande no Congresso Nacional
independentemente da eleição de presidente da República. Porque ele vai conseguir eleger muito mais deputados, talvez o dobro do que elegeu em 2022, e o Senado vai mudar de vez. Acho que aquele Senado vai virar de cabeça para baixo, porque vai ser uma eleição com 2 vagas, e em diversos estados ele vai eleger as 2 vagas, como em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, provavelmente no Rio de Janeiro também consiga, no Centro-Oeste também todos os estados, acho que as 2 cadeiras vão ser do Bolsonaro. Então acho que assim, independentemente do resultado de presidente, o Congresso vai ser revolucionado com a liderança dele. Agora, Fernando, a gente viu recentemente o Tarcísio falando que ele não tem intenções de vir como presidente em 2026, que era um nome muito esperado até pela direita, no caso, pensando que o Bolsonaro não poderia participar novamente. E me parece que teve um atrito aí pelo que a gente leu na mídia, entre o Tarcísio e o Bolsonaro, pela questão de que o Tarcísio, ele deu o aval para a reforma tributária ir à frente. E o Bolsonaro parece que tinha uma outra opinião. O que você acha? O Tarcísio vem em 2026 e realmente teve esse atrito entre o Tarcísio e o Bolsonaro? Vou começar pelo final, né? Uma coisa que eu acho que a direita ela precisa amadurecer mais é entender que as divergências internas não são necessariamente um problema, né? Então a gente precisa se acostumar com o fato de que termos opiniões diferentes dentro da direita não significa que deixamos de ser de direita, não significa que o fulano é traidor, que rompeu de vez, nem nada do tipo. E eu acho que foi o que aconteceu no caso da reforma tributária. Eu tenho um posicionamento mais parecido com o do Bolsonaro realmente nesse caso. Acho que a reforma ela é muito ruim, principalmente para o setor de serviços, e o Tarcísio teve um outro entendimento. E ali acho que o grande erro, e talvez o único erro, tenha sido transformar a reunião em um ato público, né? Ela foi transmitida ao vivo. Esse é o tipo de reunião que você faz a portas fechadas. Você quebra o pau lá dentro, xinga, se revolta, etc. Isso é normal na política. Agora, você transmitir a sua discordância para o resto do país, acho que estrategicamente não foi uma boa ideia. Mas aquilo foi absolutamente natural. Tanto é que depois dessa reunião, dessas desavenças, etc., e depois que a reforma foi votada, o Tarcísio e o Bolsonaro se encontraram, tiraram fotos juntos, etc. Quer dizer, tudo continua normal, a parceria continua independentemente dessa discordância. Assim como outras podem surgir no futuro. Mas eu acho importante a direita ir amadurecendo como lidar com essas discordâncias. Posto isso, o Tarcísio realmente disse que não pretende ser candidato, e eu realmente não sei se seria uma boa ideia. Ele realmente é um excelente governador, tem índices de aprovação recordes, etc. Mas ele ainda pode ser reeleito, né? Ainda tem a chance de ser reeleito, e acho um risco a gente perder um governo de estado que praticamente ganha a reeleição, né? Se ele sai, quem viria no lugar? A pessoa teria a mesma capacidade de voto que ele, etc. Sendo que a gente tem várias outras opções que poderiam ser candidatos sem representar uma perda importante. Você tem o Zema em Minas Gerais, que também tem feito um excelente governo. Você tem a própria Michelle Bolsonaro, que eu não acho que seria um nome ruim, acho que seria um bom nome, inclusive para conseguir trazer e atrair o voto feminino, que ela consegue entrar bastante nesse público. Você tem a Tereza Cristina, foi uma excelente ministra da Agricultura também, e tem vários outros nomes ao redor do país, talvez nomes que a gente nem esteja pensando aqui nesse momento. Então, eu acho que tem muitas outras opções além do Tarcísio. Eu acho que ele realmente deveria se focar na reeleição do governo de São Paulo. Em relação a Haddad, o que você acha? Porque algumas pessoas falam, o Haddad está tendo uma relação mais pacífica com o Congresso. O que você acha? Você acha que o Haddad vem fazendo um bom trabalho como ministro da Economia? Olha, eu acho que depende do comparativo, né? Se você for comparar com o Guedes, aí realmente o Haddad é um completo desastre. É um dos piores ministros da Fazenda que a gente já teve, porque o plano econômico do PT, primeiro, não existia. Na eleição, você não tinha plano econômico. Era um grande mistério, não tinha nada escrito sobre o que eles planejavam para a economia. Então, eles estão improvisando ao longo do caminho. Enquanto que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não. Tinha um plano concreto para a economia, uma linha liberal, uma linha de incentivar a livre iniciativa, diminuição de impostos, diminuição da burocracia e tudo mais. O Lula e o Haddad não têm isso. O negócio é o seguinte, existe dentro do PT
E aí, se você for comparar o Haddad com as outras opções econômicas no PT, são piores do que ele. Então, dentro do pior, eu acho que ele é o melhor. Porque você tem ali, por exemplo, o Aloysio Mercadante, que foi um dos maiores defensores na época do governo Sarney do tabelamento de preços, aquela coisa do fiscal do Sarney, que o sujeito ia lá, forçava o mercado a ter o preço que o governo queria. Foi um dos maiores defensores do plano cruzado, inimigo do plano real. Quer dizer, tudo que dava errado na economia, o Mercadante era favorável e tudo que dava certo, ele era contra. E o Mercadante foi para a presidência do BNDES, mas poderia ter sido ministro da Fazenda. Então, assim, se você for comparar com as opções dentro do PT, não é tão ruim. Agora, se você sai do PT e olha para o Brasil, aí realmente está sendo um péssimo governo. E a reforma tributária, nesse sentido, é uma demonstração de como o Haddad é um péssimo ministro da Fazenda. E a gente vai começar a ver isso no setor de serviços, acho importante reforçar isso, principalmente aqueles que prestam serviços autônomos. O médico que atende por conta própria, o advogado, o dentista. Estas pessoas são as que mais vão sofrer, que são aqueles que não são muito pobres, mas também não são milionários e que vão ser sufocados por essa reforma tributária com o aumento da carga do dia para a noite. Principalmente, acho que ela começa a mostrar os seus efeitos em 2026 e o seu ápice em 2033. Se a gente não mudar essa reforma até lá, a coisa vai ficar bem feia. Fernando, continuando aqui então falando de Fernando Haddad, você acha que o PT está preparando ele para vir em 2026 como nome para a esquerda? Olha, eu acho que a esquerda ela vai testar alguns nomes ao longo desse período. Um deles, claro, é o Haddad, só que ele já acumulou muitas derrotas, né? Ele perdeu a reeleição para prefeito em São Paulo em 2016, perdeu a tentativa de presidente em 2018 e perdeu a tentativa de governo do estado em 2022. Quer dizer, a única eleição que o Haddad disputou foi a primeira que ele disputou na vida, que foi a de 2012, ganhou para prefeito, nunca mais ganhou para nada. Então, a impressão que fica é, bom, este cara ele ganhou uma eleição, fez um governo e nunca mais se reelegeu. Ou seja, o trabalho dele Não teve foi uma... popularidade. Exatamente. Foi uma grande porcaria. Então, me parece que se a esquerda fizer essa avaliação, não sei se eles vão ter essa capacidade de raciocínio, mas se fizerem esta avaliação, o Haddad não seria um bom candidato, mas óbvio que ele quer ser. E aí, eliminando o Haddad, eu acho que o principal candidato que está se colocando hoje com maior força é o Flávio Dino. E aí isso explica... Deus do céu. Jesus! E aí isso explica este excesso de autoritarismo do Ministério da Justiça. Porque o ministro da Justiça ele tem se pronunciado diversas vezes, mesmo sem pedirem a opinião dele, e sempre com um posicionamento muito duro. No caso da agressão aí, da possível agressão ao filho do Alexandre de Moraes, mesmo sem ter imagens, mesmo sem ter absolutamente nada, ele já foi um dos primeiros a ir lá e a repudiar, esse sujeito tem que ser preso, etc, etc. E sempre atacando e demonizando a direita e demonizando os seguidores de Bolsonaro. Recentemente, ele chegou a admitir que realmente é preciso regulamentar as redes sociais para eliminar as ideias de direita. Então, o inimigo dele, enquanto ministro de Estado e ministro da Justiça, é as ideias de direita. O que explica um discurso tão violento desse contra os seus adversários políticos fora do ambiente eleitoral? A gente não está com horário eleitoral, não está tendo debate público, não está tendo nada. Mas a violência dele, muitas vezes, muito, muito mais visceral do que o do Lula, do próprio presidente da República, só se justifica porque ele quer ser o candidato a substituir o Lula. Então, a estratégia dele é, quanto mais radical e mais violento forem as minhas declarações contra a direita e as minhas ações contra a direita, maior a minha chance de ser o próximo candidato. E esse eu acho que seria o pior candidato possível, não só para a direita, mas para o Brasil. Porque o Flávio Dino ele é assumidamente comunista, ele não esconde isso e ele demonstra isso nas suas ações enquanto servidor público. Então, a política de Estado dele é uma política de Estado comunista que não é disfarçada. Diferente do Lula, que ainda tentava disfarçar, aí deixa escapar ali no Foro de São Paulo, que tem orgulho e tal, mas no geral tenta disfarçar. O Flávio Dino não tenta disfarçar e por isso ele é o maior perigo para a democracia.
Ainda em Haddad, até desculpa, Carol, deixa eu, pra não perder o raciocínio. O arcabouço fiscal, que veio a substituir o teto de gastos, você acha que foi um bom plano? O que você pensa sobre a questão do arcabouço fiscal, que veio aí como um plano super corrido, assim, né? Enfim, para substituir o teto de gastos. É mais um improviso, né? Porque o Lula, durante a campanha, sempre colocou-se contra o teto de gastos, porque a saúde, porque a educação, etc. Só que ele não previu que o Banco Central era independente e que os juros não iam abaixar se o governo não colocasse uma substituição para o teto de gastos. Então eles começaram a pensar de última hora. Como eu posso gastar mais, mas ainda ter algum limite? Então criou-se o arcabouço fiscal, que não estabelece um limite fixo, é um limite totalmente móvel, o governo pode mudar a hora que ele quiser, é só inventar uma justificativa de última hora, e pode usar para diversas áreas este novo gasto. Pode ser para a saúde e para a educação, mas pode ser para obras numa cidade que eles estão precisando eleger o prefeito, ou num estado que eles estão precisando reeleger o governador. Então, assim, ele vai destruir realmente o teto de gastos e vai criar uma maquiagem somente para tentar convencer o Banco Central de que é possível abaixar os juros. E acho que isso aí deve acontecer nos próximos meses. Mas o arcabouço fiscal foi mais um símbolo desse improviso que é o governo Lula, principalmente na área econômica. Agora, essa questão, né, essa notícia que saiu sobre investigar todos os seguidores do Bolsonaro. Aliás, eu sigo o Bolsonaro, não vou parar de seguir o Bolsonaro, é uma opção minha. Então, né, é uma opção de cada um. De fato, isso pode acontecer, porque são muitas pessoas, Sim. né? Não seria um trâmite muito delicado, muito difícil? Olha, esse é o pedido, acho que mais bizarro da história do Ministério Público Federal. Porque nós estamos falando, se você somar os seguidores do Bolsonaro em todas as redes, dá 50 milhões de pessoas. Um Mas quarto aí, do Brasil. mas aí o sujeito, ele segue ele no Twitter, mas também segue no Instagram, etc. Então não é bem uma soma. Se intercalar, dá uns 30 milhões. Vamos colocar aí. 30 milhões de pessoas. Você pegar os dados de 30 milhões de pessoas é um negócio absurdo. E a justificativa é bizarra. É do tipo assim, não, mas nós não queremos investigar os seguidores. O que nós queremos é saber o tamanho do alcance das publicações do Bolsonaro. Isso não faz o menor sentido. Zero sentido. Se eu quero saber o alcance de uma publicação, eu vou lá e peço para a rede social quanto de alcance teve essa publicação. Quantas pessoas receberam esse vídeo, quantas pessoas receberam esse post na rede X e YZ. Por que eu preciso saber o nome, sobrenome e e-mail e sei lá mais quantos outros dados, os documentos, sei lá, de cada um dos seguidores do presidente da República? A única justificativa possível é você criar um cadastro de pessoas de direita no Brasil e dizer, olha, esses 30 milhões de pessoas aqui, essas 30 milhões de pessoas são potencialmente perigosas ou são potencialmente nocivas à democracia. Vamos vigiá-las. É disso que se trata. E aí você impõe um medo a todo seguidor do presidente da República. Ah, você vai seguir o Bolsonaro? Tem certeza? Tamo de olho, hein? Tamo de olho aí. Vamos ver o que você tá compartilhando. Será que isso aqui não é um ataque ao Estado Democrático de Direito? Talvez seja. Será que não é bom você prestar um depoimento? E aí você vai criando o medo de você simplesmente seguir um líder político. Nenhum Estado democrático, nos 193 países reconhecidos pela ONU, nenhum Estado que se diz democrático teve uma política dessa. Essa política só é comparável à Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e China, onde você controla o acesso das pessoas ao conteúdo. Isso é um completo absurdo. E aí é que vem a necessidade da direita, de nós, individualmente, demonstrarmos a nossa força e a nossa coragem. Não deixar de seguir o Bolsonaro em hipótese alguma. Querem ameaçar, querem constranger, querem nos colocar medo, pois bem, mas não vamos recuar nem 1 milímetro, porque a partir do momento que eles perceberem alguma demonstração de recuo, eles vão investir cada vez mais nessa estratégia. E a partir daí não vai ter mais volta. Agora, Fernando, você não acha que eles têm medo ou eles estão cutucando a onça com a vara curta? Porque a Dilma já caiu, a gente lembra das movimentações. Aliás, já quero entrar contigo na questão do MBL, que na época foi muito forte.
Você não acha que o povo pode vir a voltar pra rua? Porque assim, a gente tá vendo um movimento de censura no Brasil, né? De muito radicalismo também. Só que isso o pessoal tá quieto ali, pô, aceitou, engoliu ali a questão, né? A direita engoliu a eleição do Lula e tal. Mas tem muita gente ainda disposta a ir pra rua. Você não acha que esse movimento pode voltar a acontecer? Olha, eu acho que sim, mas ainda é preciso um certo tempo. Não muito tempo, senão também vai ser tarde demais. Mas eu acho que nós precisamos de tempo porque as pessoas estão com medo de ir às ruas. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi muito simbólico, porque realmente foi absolutamente lamentável aqueles atos de depredação. Acho que ninguém em sã consciência consegue apoiar aquilo que aconteceu, aqueles ataques e tudo mais. Só que muitas pessoas foram no dia 8 sem saber que haveria atos de violência, né? Acharam que ia ser mais uma manifestação pacífica da direita, como sempre foi. E aí foram surpreendidas. E muitas acabaram presas, né? Alguns já saíram, mas outros ainda continuam presos ou com tornozeleira, etc. Então, eu acho que a direita ficou com receio. Do tipo, e se nós vamos pra rua e aí entram uns infiltrados loucos, começa a quebrar tudo e de novo a culpa recai sobre nós. Então, acho que é preciso tempo para a gente amadurecer esta ideia e voltar às nossas manifestações como eram lá atrás, com multidões na rua, mas sem nenhum vidro quebrado, sem nenhuma única parede pichada, com famílias andando tranquilamente, com idosos, crianças, pais e mães de famílias andando tranquilamente pelas ruas. Então, acho que a gente precisa de um certo tempo para recuperar aquele espírito e perceber que se nós conseguimos evitar infiltrados naquele período, nós conseguimos evitar agora também. É só uma questão de organização e de estratégia. Agora, com certeza, eu acredito que nos próximos meses, ainda esse ano, a gente vai começar a ver focos de manifestações espontâneas. Principalmente porque os nossos adversários estão deixando escapar muitas coisas que geram revolta. Essa recepção do Lula, do Maduro aqui, com honras de Estado, o sujeito não é só um ditador, mas é um narcotraficante internacionalmente procurado. A declaração dele de que a democracia é relativa. Agora, recentemente, dizendo que tem que extirpar o bolsonarismo da democracia. Quer dizer, essas coisas vão gerando indignações que, aos poucos, vão reativando esse sentimento de que nós precisamos voltar às ruas. E agora, no Senado, pela primeira vez, nós tivemos uma união realmente forte de parlamentares de direita pedindo o impeachment de um ministro do Supremo, também por declarações contraditórias. Então, acho que os elementos necessários para que as manifestações retornem às ruas estão se colocando aí e acho que isso deve acontecer em breve. Até acho importante a gente comentar sobre o Barroso, né? Porque, querendo ou não, ele fez ali um movimento que não é um movimento aceitável, né? Ali ele já mostra um partido político, enfim, a fala do Barroso, para mim e para muitos, sim, causa de um impeachment, de um pedido de impeachment. Porque tem que pesar para os dois lados, né? Mesmo peso, mesma medida. Então, se tem um erro cometido ali por algum deputado, senador de direita, que seja também, aí a gente tá falando de ministro, também seja feita a justiça com o Barroso. E eu vi que você falou muito disso. O que você acha? Você acha que isso pode acontecer? Qual a sua opinião sobre essa questão de impeachment do Barroso? Olha, eu acho que foi a primeira vez que se abriu uma fissura na relação do Congresso com o Supremo. Porque antes nós só tínhamos a direita falando disso, né? E absolutamente denunciando estes abusos e claramente esses posicionamentos políticos que não deveriam acontecer. Acontece que, quando o Barroso deu essa declaração na Uni, primeiro nós vimos os jornais clássicos, a mídia mainstream, criticando. Foram editoriais no Globo, no Estadão, na Folha, dizendo que é absolutamente incompatível, tal, não sei o quê. A Globo News, que sempre passa pano, peraí, não é bem assim também, etc. E aí veio o movimento fundamental, que foi o Pacheco. O Pacheco vem e dá uma declaração, e assim, foi uma declaração ainda muito covarde, mas se comparado com o comportamento dele anterior, acho que é absolutamente inédito. Quando ele diz que foi inoportuno e infeliz a declaração do ministro e que ela é, sim, passível de impedimento,
ele abriu uma porta, ou uma janela. Vamos colocar uma janela, uma porta seria muito grande. Mas ele abriu uma janela para dizer o seguinte: olha, realmente o que ele cometeu aí é crime de responsabilidade. Só que o Pacheco, como é o Pacheco, ele ainda colocou uma vírgula e disse: a menos que o ministro se retrate. Só que na lei não tem essa de retratação. Se você fez, está feito. A punição é o impeachment. E por que o Pacheco abriu essa janela? Ele abriu essa janela porque ele tem interesse em ser ministro do Supremo. Ele quer ser o próximo indicado pelo Lula. Só que ele sabe que a maior probabilidade é que o Lula venha a indicar uma mulher, provavelmente uma mulher negra, por conta da pressão da militância e tudo mais. Então, com o impeachment do Barroso, se abre uma vaga. Aí alguns vão dizer: ah, mas do que adianta o impeachment do Barroso se o próximo indicado seria do Lula? Adianta tudo, porque seria a primeira vez na história que haveria um impeachment de um ministro do Supremo. E é a partir desse momento que a gente começa a colocar o Supremo de volta dentro das 4 linhas da Constituição, para usar uma expressão do próprio Bolsonaro. E isso seria a primeira manifestação do Congresso dizendo: opa, espera aí um pouquinho, é a gente que manda. Essa demonstração nunca houve. Então, acho que ela seria absolutamente histórica e essencial para a gente reequilibrar os poderes. Agora, a questão da Dilma, né, na frente aí do BRICS. O que você tem pra falar disso? Porque foi um susto pra muita gente, né? É verdade. Mas eu acho que Aliás, esses dias tava ventando tanto em Santa Catarina, aí o pessoal nos grupos mandava assim, a foto da Dilma colocando assim, porque passou um ciclone lá, que os ventos derrubaram tudo, né? Um momento piada aqui no podcast. E aí mandaram a fotinho da Dilma falando assim: esta é uma ótima oportunidade pra gente estocar vento. Ainda não inventaram a tecnologia que ela queria. Mas o negócio é o seguinte: eu acho que essa nomeação da Dilma no BRICS foi um prêmio de consolação. Porque o negócio é o seguinte: o PT ele volta ao poder, mas ele escondeu a Dilma completamente na campanha eleitoral. A Dilma não apareceu no horário do Lula, etc. Tipo, o Lula é meu candidato, vote 13, não sei o quê. Não, esconderam. E pelo que eu li, parece que ela ficou bem contrariada com isso. E também não dava para colocar ela no governo Lula, porque, enfim, ela é péssima e Era rejeição demais, né? e geraria uma rejeição absurda. E aí colocou ela no BRICS. Tem um super salário, é um negócio assim gigante, eu não lembro os 300 valores. mil por mês, parece, pelo 300 que eu mil li. em reais, né? Em reais, Em reais ficaria uns 300 mil por mês. E ela vai para a China, ou seja, você bota ela bem longe. E o BRICS, convenhamos, não tem um grande papel internacional. O Lula até tenta, etc., né, dá uma importância para o BRICS e tudo mais, mas não é um bloco que tem uma grande importância internacional, não é um grande banco, etc. Então é meio que um encosto assim. E eu acho que esse vai ser o fim da Dilma mesmo, meio que escanteada da história do Brasil e escanteada da história do PT. Acho que, óbvio, para o Brasil seria melhor que ela não tivesse em lugar nenhum, tivesse seguindo a vida dela na iniciativa privada. Mas dos males que ela poderia nos causar, acho que esse é o menor. Fernando, a gente tava falando sobre as manifestações que aconteceram, que justamente derrubaram a Dilma, e eu lembro que você fazia parte do MBL, né, do Movimento Isso. Brasil Livre, que aliás Meu era uma passado me liderança, mas era uma liderança, né? Se Isso. criou uma liderança que eu acredito que não temos hoje ainda, disposta a ir pra rua, disposta a lutar pela direita e tal. O que aconteceu na sua visão com o MBL e por que você saiu desse movimento? O grande problema do MBL, ele começa depois de 2018, né? O MBL ele nasce em 2014 e até 2018 ele segue um bom caminho. Aí, em 2018, nós apoiamos o Bolsonaro, aquela coisa toda, tal. Ele foi eleito, começa o governo. Aí começou a haver internamente um certo incômodo pela falta de protagonismo do movimento. Porque, por mais que o MBL não tivesse feito as manifestações pelo impeachment sozinho, teve a ajuda de vários outros movimentos, etc., era um movimento, digamos, mais midiático, né? Dava sempre na imprensa, tal, sempre com alguma polêmica e tudo mais. Quando o Bolsonaro chega ao poder, é óbvio que o foco é o Bolsonaro. Afinal de contas, é o primeiro presidente da direita e tal e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que havia um certo incômodo. E aí, quando o Moro sai do governo Bolsonaro, é quando tem o grande rompimento mesmo do MBL e do governo.
Inclusive, foi nesse período que eu fiz os meus vídeos mais críticos ao Bolsonaro, extremamente revoltado e tudo mais, porque as acusações do Moro eram realmente muito sérias, né? De interferência na Polícia Federal. Acontece que passam-se algumas semanas e meses após a saída do Moro, e chega lá, tal do vídeo da reunião, e não tinha nenhuma prova da interferência. Quer dizer, o Moro entendeu tudo errado daquela reunião. Ele não estava falando, e dá para ver claramente que ele não estava falando de interferência na PF. Então as acusações eram falsas. E aí começa a minha discordância com o MBL. Porque a gente tinha atacado violentamente o presidente, tinha rompido com eles, declarado de oposição e tal, por um motivo que não existia, por uma acusação falsa. E aí começam as nossas discussões internas sobre voltar ou não atrás. E eu defendia que o movimento voltasse atrás nesse ponto. E não voltaram. E aí, ao longo de 2020, a gente vai ter essa divisão toda e vai chegar no final do ano, a gente passa por uma eleição, eu sou reeleito vereador, e aí chega no final do ano, eles expulsam diversas pessoas do MBL sob a acusação maléfica de que eram bolsonaristas. E aí, essas pessoas, boa parte delas, tinham me ajudado espontaneamente na minha campanha, voluntários. Até porque minhas campanhas nunca tiveram muito dinheiro, então eu contava sempre com voluntários. E aí, pessoas que ficaram por dias pedindo voto para mim, chegam, poxa, quer dizer que a gente ajuda, você se elege, e aí no dia seguinte a gente é expulso porque somos bolsonaristas, mas na eleição a gente não era? Aí eu fiquei revoltado, né? Eu falei, meu Deus, a única coisa que essas pessoas queriam em troca era que eu fosse reeleito, fizesse um bom trabalho, e agora é assim que elas são tratadas. E aí foi a ruptura fundamental. Então, em dezembro de 2020, a gente rompe com o Bolsonaro, começa as discordâncias internas e também decide sair. Então, foi um ano bem intenso nesse sentido. E aí é onde eu vou alguns meses depois, eu vou para o Partido Novo, ainda seguindo uma estratégia errada, porque o Novo continuou na ideia da terceira via e tal, e claramente essa era uma ideia absolutamente equivocada. E aí, no segundo turno de 2022, voltei para casa. Eu acho que tem 2 nomes fortes do MBL, né? Um, Kim Kataguiri. E o outro, Guto, que vem ganhando bastante espaço. Qual a sua opinião sobre o Kim e sobre o Guto? Olha, o Kim, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci e certamente um dos parlamentares que mais tem qualidade ali dentro. Mas o posicionamento e a leitura dele sobre o cenário político eu acho absolutamente equivocado. O que o MBL acredita hoje é que ele precisa ser uma direita aceitável aos olhos da mídia tradicional. Isso significa se tornar o novo PSDB, que é aquele grupo que se coloca para o eleitor de direita, mas não tem posicionamentos muito claros nesse sentido. Eu acho essa estratégia absolutamente equivocada. Então, apesar dele ter um trabalho de qualidade, apesar dele ser inteligente, a leitura dele sobre o cenário político eu acho completamente errada e acho que ele se perdeu muito nisso. E muito por conta da influência das pessoas que estão ali no entorno dele dentro do MBL. O Guto eu já não conheço muito, né? Quando ele chegou eu já estava meio que saindo e tal. Mas acho que é um cara promissor também, mas todos eles com esse erro de leitura estratégica política, né? Embora tenham talento, tem uma leitura muito errada. Fernando, agora vamos falar de um nome muito conhecido no Brasil hoje, né? Porque está sempre no noticiário aí, que é o Alexandre de Moraes. Qual a sua opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes e as questões que ele vem colocando em prática nos últimos meses? É até perigoso falar sobre. Eu pensei nisso, eu falei, ixi. O Alexandre de Moraes, pra mim, ele é o cara que manda, né? Pois é, ele é o cara que manda e desmanda hoje. Chefão. Pois é, mas sabe que isso é engraçado, porque quando ele foi indicado pelo Temer, não se esperava isso. Porque o histórico do Alexandre de Moraes não era de um sujeito de esquerda, sim. Pelo contrário, ele foi um secretário de segurança aqui nos governos do PSDB e tal. Antes do Tarcísio, né, e do Derrite, que está fazendo um excelente trabalho, e com certeza é o melhor secretário de segurança da nossa história, antes dele,
eu acho que o Alexandre de Moraes tinha sido um dos melhores secretários de segurança de São Paulo. Quer dizer, as políticas de combate ao crime e tudo mais, nada comparável às políticas de esquerda que a gente vê em outros estados e que são completamente desastrosas. Então, alguma coisa aconteceu depois que ele foi nomeado no STF, que eu não sei explicar o que é. E aí ele começou a mudar a opinião dele sobre diversos aspectos da Constituição, fazendo interpretações absolutamente extensivas. Ele era um sujeito que dá para você ver olhando para o livro dele, né? Ele escreveu um livro de direito constitucional, que é ensinado em diversas universidades e tudo mais. E no livro dele, resumindo a grosso modo, era uma coisa assim: se está escrito na lei, deve ser seguido. Se não está escrito, não cabe ao juiz fazer interpretações extensivas e criar coisas que não estão expressas na lei. Agora, o que ele está fazendo como ministro do Supremo é o exato oposto do que ele escreveu nos livros dele, na tese de doutorado dele e do histórico dele. Então, assim, eu não sei o que aconteceu depois que ele entrou no STF, mas alguma coisa ali aconteceu que mudou completamente a visão dele sobre a Constituição, e é esta mudança que justifica todos estes abusos que a gente tem visto. No inquérito do fim do mundo, inquérito que nunca acaba, pessoas sendo presas sem individualização da pena, sendo presas por lote, isso é um completo absurdo. Pessoas, algumas que quebraram, depredaram e realmente devem ser punidas, misturadas com senhorinhas que só estavam andando na esplanada do Ministério achando que estavam em mais uma manifestação pacífica. Pessoas que estavam pacificamente na frente dos quartéis sendo tratadas da mesma forma que pessoas que estavam tentando botar fogo na porta do Congresso. Quer dizer, esta falta de individualização das penas, este exagero no avanço e no alcance dos inquéritos, é um negócio muito absurdo e que o antigo Alexandre de Moraes certamente não concordaria. Agora, sabe o que eu fico preocupado, Fernando? Porque, assim, muitos influenciadores estão sendo teoricamente perseguidos, perdendo suas contas. Inclusive, até a gente viu recentemente o Nicolas Ferreira, teve o seu canal derrubado, teve que montar um outro do zero, tal. Atrapalha todo um trabalho de um profissional, né? Mas eu não vejo, às vezes, os mesmos direitos de um lado e de outro. Porque a gente tem pessoas da esquerda falando coisas pesadas, até artistas, cantores, se declarando aí anti-Bolsonaro e falando coisas muito pesadas e graves nas redes sociais, mas que não acontece nada. Mas, pro outro lado, acontece, né? Colocando tipo uma censura ali, ó. Não, vocês não podem falar, mas a galera lá a gente vai fazer uma vista grossa, Sim. digamos assim. O que você pensa sobre isso? Isso não pode, inclusive, fortalecer também a imagem da direita frente a outras pessoas, falando, pô, realmente a coisa tá estranha mesmo, né? Exatamente. Um exemplo que eu sempre utilizo é o do André Janones. O André Janones, ao longo da campanha eleitoral, assim, ele distribuiu diversas fake news sobre o Bolsonaro. Era o Bolsonaro satanista, era o Bolsonaro pedófilo, era o Bolsonaro que ia reduzir o salário mínimo, era o Bolsonaro que ia acabar com o Auxílio Brasil, era o Bolsonaro que ia acabar com as aposentadorias. Tipo assim, muitas fake news. E assim, eram claramente fake news. Não era aquele tipo de fake news que é interpretativo, do tipo, a notícia é essa, eu leio de uma forma ou de outra. Não, eram coisas que não tinham o menor embasamento. Todos os posts dele ficaram no ar e estão no ar. A conta dele não foi retirada do ar um único dia só. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Ainda hoje, esse sujeito fica propagando fake news quase que cotidianamente e propagando ódio também. Quer dizer, ele proferiu ofensas ao Nicolas, ofensas claramente homofóbicas, na tentativa de colocar um cara hétero como se fosse gay, na tentativa de ofendê-lo. E nenhuma punição foi dada, nem pela Câmara dos Deputados, nem pelo Judiciário. Então, há claramente aqui a construção de uma ideia de que a direita é que é antidemocrática, a direita é que representa um risco para a democracia e para nos atacar, todas as armas são aceitas. Essa é a impressão que fica. E aí, o grande problema disso é que você vai deslegitimando a credibilidade do Poder Judiciário. E do STF eu nem vou falar, porque a imensa maioria da população já não tem ainda, não resta mais nenhuma credibilidade em relação ao STF. Mas do Poder Judiciário,
do Ministério Público, da Polícia Federal. Quer dizer, as ações que a Polícia Federal tem feito ultimamente são assim de envergonhar a instituição. E muitos de nós, milhões de nós, fomos às ruas diversas vezes para defender a Polícia Federal, para defender a sua autonomia, para defender melhores condições de trabalho. E hoje a gente vê a instituição, muitas vezes espontaneamente, tomando decisões e atitudes absolutamente absurdas e persecutórias em relação à direita. É muito triste isso, porque são episódios ou são características de um Estado que deixou de ser democrático e que está perseguindo uma ideologia bem específica. Antes de eu fazer uma pergunta, que é polêmica, e muita gente me perguntou, e vamos saber a opinião do Fernando, eu quero pedir para vocês, amores, o curtir, tá? O like. É de graça, quer dizer, de graça não, porque a gente praticamente traz o convidado aqui para vocês, amarra o convidado para ele vir. E dá o seu like, tá legal? Você que tá aqui, que gosta do nosso canal, que faz sentido pra você, né? A gente tenta trazer temas variados. A gente pede o seu like, também já vem, se inscreve aqui no canal, pra você ficar por dentro de tudo, outros convidados. E também já ativa o sino pra, né, você também receber, inclusive, esses conteúdos novos. E também vai ver os conteúdos antigos, que tem muita coisa. Agora, Ciro Gomes fez uma declaração falando que você é o capitãozinho do mato. O que nós temos para falar para o Ciro Gomes? Pois é. O Ciro Gomes, ele demonstrou uma característica da esquerda que eles conseguem disfarçar relativamente bem, que é o preconceito que eles têm com as minorias que não aderiram às ideias deles. Quando o Ciro Gomes me chamou de capitãozinho do mato, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: o Holliday é um negro que não se aceita e que persegue outros negros. Tá, mas por quê? Porque ele não acredita nas mesmas coisas que eu. Ele me xingou ali na entrevista dele, basicamente por conta dos meus posicionamentos em relação às cotas raciais. Quer dizer, eu acredito que há sim racismo no Brasil, é um problema sério, um problema que nós precisamos combater, mas reservar vagas específicas para pessoas negras, julgar essas pessoas pela cor da pele, reservar vagas para elas por conta da cor da pele delas e não por conta da sua capacidade, não por conta do seu currículo, não por conta do seu esforço, é, na verdade, desvalorizar pessoas negras. É, na verdade, reforçar o racismo. O ideal seria, então, que houvesse cotas raciais. Vamos beneficiar os mais... cotas sociais, aliás. Vamos beneficiar os mais pobres, independente da cor da sua pele. Por conta desse meu posicionamento, ele acha que eu sou um traidor, um sujeito que merece, inclusive, sofrer racismo e ser vítima de racismo, porque ele não acredita nas mesmas coisas que eu. E isso não é só o Ciro Gomes. O Tico Santa Cruz, que hoje já está em baixa, né, mas na época ainda estava relativamente alta, também foi outro sujeito que me xingou e que me disse que eu era um negro que lambia botas de branco, por conta do meu posicionamento. O Netinho de Paula também já tentou até me bater por conta disso. Ah, mas isso ele já sabe. Ele tá na política ainda. Exatamente. Não, hoje em dia não tá mais. E assim, eu poderia fazer uma lista enorme de famosos políticos ou do mundo da arte que já tentaram me atacar ou que me atacaram por conta dos meus posicionamentos políticos. E é isso que eles querem. É prender a pessoa por conta de características dela. Ah, você é gay? Então você tem que ser de esquerda. Ah, não vai ser de esquerda? Ah, então é viado, é bicha, não sei o quê, etc. Ah, você é negro? Então você tem que ser de esquerda. Ah, não é de esquerda? Ah, então é capitãozinho do mato, é lambibote de branco, é negro da casa. Quer dizer, eles têm uma lista de ofensas preconceituosas para quem pertence a esses grupos, mas não adere à ideologia deles. E nesse sentido, a condenação do Ciro acho que foi muito importante. Ele foi condenado a me pagar, na época, uma indenização de R$48 mil. Aí ele não pagou, ficou fugindo vários anos de pagar e passou de R$100 mil. Mas mais do que o dinheiro, que eu vou fazer um churrasco de picanha, com certeza, mas mais do que o dinheiro, eu acho que é simbólico essa condenação, porque significa que há um limite. Peraí, vocês podem muito, mas não podem tudo. Espera lá um pouquinho. Os negros foram libertos em 1888. E isso significa que nós temos liberdade, inclusive de ser de direita. Eu vi que você teve uma discussão com a Ludmilla, cantora, né? Ah, também. E ela também é forte e tudo mais.
Como é que foi isso da Ludmilla? Então, a Ludmilla... Foram duas tretas, mas numa... A famosa não entrou na treta. Houve 2 shows em São Paulo. Um da Daniela Mercury e um da Ludmilla. Acho que foi Dia do Trabalho, alguma coisa assim. No ano passado? No ano passado. E aí elas fizeram o show. A Daniela Mercury pediu voto abertamente pro Lula. Isso em maio de 2022, meses antes da eleição e tal. E elas receberam um cachê público, né, de emenda parlamentar, de vereadores de esquerda e tal. Acho que era R$200 mil, alguma coisa assim. R$200 mil para cada uma, ou algo próximo disso. E aí a Daniela Mercury fez o show dela e tal, e no final falou: "Ih, é Lula presidente", não sei o que lá. E a Ludmilla não falou abertamente, mas ela colocou as cores do PT no fundo, o vermelho e o branco, e na hora que as cores mudou no palco, mandou a galera fazer o L. Bom, foram 2 casos diferentes e foram 2 ações que eu entrei, que era dinheiro público. Falei, ó, essas pessoas estão se manifestando politicamente, fora da eleição e com dinheiro público. Não pode um negócio desse, elas têm que devolver o dinheiro que elas receberam. A Daniela Mercury percebeu que realmente ela tinha feito cagada ali, não tinha jeito, tinha que voltar atrás. Então a prefeitura imediatamente bloqueou o pagamento e a Daniela Mercury desistiu de receber o dinheiro. E saiu sem nada, Saiu sem cantou nada. e... Pelo menos do caixa da caixa da prefeitura prefeitura não saiu. Então, ok, aí esse problema foi resolvido. O da Ludmilla era mais subjetivo. Aí a defesa dela diz assim: não, o L era de Ludmilla. Ela tá fazendo o L de Ludmilla. Aí vocês estão de sacanagem com a minha cara. Ela muda a cor, manda o povo fazer o L, que é a referência do principal candidato à presidência. E aí ficou uma briga judicial ao longo de meses. Ela tentando provar que não era propaganda eleitoral e eu tentando provar que sim. No final, ela venceu. Só que ao longo desses meses, a gente teve aí uma intensa discussão nas redes sociais. Aí dela me xingando, dizendo que eu era um vereador que não prestava pra nada, etc. O mais engraçado é que o vereador que não prestava pra nada estava justamente tentando fazer com que o dinheiro não fosse gasto na porcaria de um show que foi utilizado para fazer campanha política e que esse dinheiro fosse realmente para áreas essenciais numa cidade como São Paulo, que tem vários problemas na saúde, na educação e na segurança. Bom, então vencemos meia batalha nesse caso, né? Vencemos com a Daniela Mercury, mas perdemos com a Ludmilla. Legal, mas é bom ver que tem alguém preocupado com o dinheiro público. Eu já te acompanho nas redes há muito tempo, Fernando. Aliás, convido todos os seguidores aqui do Irmãos Dias Podcast a seguir o Fernando, porque ele é um cara honesto. Eu já sigo ele há muito tempo, não preciso fazer média aqui. E ele é um cara que traz credibilidade e se preocupa. Porque a gente vê lá em Brasília, todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, que aquilo é um ninho de rato. Né? Que nós temos lá um monte de dinossauro que estão lá ocupando cadeiras há muito tempo, roubando e mamando na teta do governo. Exato. Então a gente precisa dessas pessoas mais jovens que estão vindo com força, né? Então é legal que vocês sigam o Fernando, ajudem essas pessoas nas redes sociais, porque é elas que podem fazer a diferença. Outra pessoa muito forte também nas redes sociais, que a Carol já comentou, é o Nicolas Ferreira. E muitas pessoas até falam que ele futuramente, após um bom preparo, poderia até ser presidente do Brasil. Qual que é a sua opinião sobre o Nicolas? Eu não tenho dúvidas de que ele vai ser presidente da República, porque ele tem muito cedo algo que muitos candidatos à presidência da República nunca tiveram, aliás. Né? Se você pega os candidatos do PSDB, né, ao longo dos governos PT, Alckmin, Serra, Aécio, etc., nenhum deles foi um candidato muito popular, assim, se comparar com o Bolsonaro, então não chega nem perto. O mais próximo que teve ali foi o Aécio, né, que começou a criar uma pequena onda em 2014. O Nicolas ainda está longe de ser candidato a presidente, porque ele não tem idade, e já tem uma multidão, assim, que é fã dele, que acompanha o trabalho Principalmente dele. os jovens, né? Exatamente, principalmente jovens e tudo mais. Só que ele alcança diversos públicos, assim, mulheres, homens, mais nos jovens, mas alcança também pessoas velhas, pessoas mais velhas, que enxergam nele a esperança da mudança que não conseguiram no passado e tudo mais. Então, assim, não tenho dúvidas de que ele será candidato à presidência da República algum dia e que ele chegará à presidência da República. Eu acho que é a maior promessa e a maior esperança que a direita tem hoje dentro dos seus quadros, sem dúvida alguma. Agora,
muita dúvida. E vamos falar aqui sobre isso. Porque cada um fala de um jeito. Reforma tributária. Como vai ser? Qual é a proposta que está nessa reforma? É boa? Não é, na sua visão? Porque tem muita gente que não está entendendo o que vai ser. Eu acho que assim, tem um aspecto muito positivo da reforma, que é o que o Tarcísio estava colocando e estava defendendo principalmente. É a simplificação dos impostos. Hoje você tem vários impostos, talvez eu até esqueça de algum aqui, mas tem IPTU, IPVA, ICMS, ISS, e tem os federais, meu Deus, são muitos Até impostos. pra morrer tem. Até pra morrer você paga e tal. Então o que eles vão fazer? Vão transformar em dois impostos, CBS e IBS, acho que são essas as siglas. Só que o problema é o seguinte, as taxações, as incidências desses dois novos impostos, eles vão cair principalmente sobre o setor de serviços, que é onde você mais tem emprego e é onde você mais tem consumo. E vão cair também bastante no setor de comércios. Por que isso vai acontecer? Porque você está tirando cerca de 500 bilhões de impostos que estavam na indústria, que realmente tem muitos impostos e tudo mais, e esses 500 bilhões você vai jogar uns 20 bilhões para o agronegócio, para a agropecuária, para eles pagarem um pouco mais, e os outros 480 você vai jogar para o setor de serviços, para tentar estimular a indústria. Só que assim, é um custo muito alto para o setor de serviços. E tem alguns outros problemas fundamentais, que é, por exemplo, o imposto sobre o pecado. O imposto sobre o pecado é a ideia de que vamos cobrar mais imposto sobre produtos que causam mal à saúde. O problema é a definição do que são produtos que causam mal à saúde. Por enquanto, está em bebidas alcoólicas e cigarro. Tudo bem, há uma certa convenção aí de que bebidas alcoólicas e cigarro em excesso causam mal à saúde. Só que, assim, tem muitas outras coisas que causam mal à saúde. Por Talvez exemplo... alimentos, exatamente. remédios. Bacon causa... Chocolate é bom, mas faz mal à saúde, em exatamente. excesso. Chocolate em excesso. O próprio café em excesso faz mal à saúde. Ou mesmo comidas típicas que são comuns em famílias mais humildes. Por exemplo, eu adoro uma bela de uma buchada. Mas faz mal. Não posso comer buchada todo dia. Você vai enfiar mais imposto na buchada? Na feijoada. Como é que fica essa história? Então, assim, é muito subjetivo. Então, isso abre uma brecha para que, em momentos de crise ou necessidade de arrecadação, o governo vai lá e dá uma rabiscada. Não, isso aqui foi mal para a saúde e vai enfiando mais imposto. Vai enfiando mais imposto, etc. E aí cai no mais humilde E aí também, vai cair, né? No mais pobre. E é exatamente, isso no que as mais pessoas pobre. não estão entendendo muitas vezes, né? Exatamente. E tem o tal do IPVA verde lá, que é a ideia de você incentivar os carros elétricos. Ok, legal, poluem menos, tudo mais. O carro elétrico mais barato é R$134 mil. Se você vai incentivar o carro elétrico, significa que você vai desincentivar o carro comum. Ou seja, o carro comum vai ficar mais caro, com mais impostos para desincentivar o uso, e você vai tentar diminuir os impostos no carro elétrico. Só que assim, diminuindo o imposto no carro elétrico, você vai reduzir ele para o mais barato deles, sei lá, 120 mil no máximo. Não é acessível para a classe mais pobre. É óbvio, não é acessível. E aí você vai encarecer mais ainda o acesso a um transporte individual para o mais pobre. Então, assim, tem diversas distorções nessa reforma que você olha assim, intenção boa. Né? Você vai melhorar o meio ambiente, carros elétricos, saúde, imposto sobre pecado. Mas quando você olha a página 2, tem vários problemas ali. Eu acho até que não foi definido, né? Não sei se eu tô falando uma besteira. Os produtos da cesta básica, porque cesta básica também não pode... Exatamente. O pobre precisa... Disseram que vão definir, vão fazer uma espécie de cesta básica nacional, uma lista de produtos que vai ter o imposto zerado, mas ainda não definiram quais produtos são esses. E um outro problema é o tal do conselho, né? Porque como os dois grandes impostos serão federais, então os estados e os municípios vão formar um grande conselhão para decidir para onde vai esse dinheiro. Ixi. E a grande questão é, mas São Paulo arrecada infinitamente mais do que o Acre. Eles vão ter o mesmo peso de voto? Aí conseguiram fazer com que estados mais populosos tenham um peso de voto maior e tal. Mas qual é o peso do voto de São Paulo, que arrecada quase metade dos impostos do país? Quer dizer, não é algo tão simples assim. E, mais uma vez, a gente está tirando o imposto de onde as pessoas vivem, que é na cidade, no estado, e jogando para Brasília. Isso é outro problema também. Agora, Fernando, eu li uma notícia falando que a Polícia Federal chegou a fazer uma investigação contra você,
a pedido do STF, por atos antidemocráticos, Exato. né? O que aconteceu? Como é que ficou essa história, Fernando? Essa é mais uma história, bizarra, né, porque eles foram aumentando tanto o escopo dessa investigação, que eles vão pegando e investigando pessoas que não têm nada a ver com o processo. Por exemplo, eu não tive absolutamente nada a ver com o dia 8 de janeiro, nem sabia que no dia 8 ia haver uma manifestação em Brasília. Mas o que aconteceu? No dia após a eleição, o segundo turno, eu fiquei pé da vida com o resultado, como boa parte das pessoas, e falei: vou viajar um pouco, né? Aproveitar que era uma emenda de feriado e fui para o Rio de Janeiro. Só que bloquearam a estrada, né? Teve o protesto dos caminhoneiros e tal. Eu fiquei horas lá parado na Dutra. E aí eu resolvi gravar uma live mostrando realmente: olha, gente, aqui mais uma estrada bloqueada, tava indo viajar, mas fiquei preso aqui, tal, não sei o quê. Mas essa é a situação, o povo tá revoltado com o resultado, a oposição vai ser assim, dura, implacável, tal, não sei o quê. Bom, gravei minha live, fechei e tal, não sei o quê. Aí, alguns meses depois, eu denunciei o PSOL por um caso de nepotismo na Câmara Municipal de São Paulo. O PSOL tinha feito o seguinte: um vereador contratou a filha de uma vereadora e a vereadora contratou o parente do fulano, essas coisas que a gente vê na política. Aí eu fui lá, denunciei no MP, fiz uma declaração na imprensa, na tribuna e tal. No dia seguinte, eles me denunciaram e Alexandre de Moraes aceitou a denúncia e mandou a PF me investigar por conta da minha live na Via Dutra, meses atrás, na eleição, mostrando que os caminhoneiros tinham parado tudo. E aí tentaram conectar aquilo com: ó lá, tá vendo? Ele liderou os caminhoneiros e incentivou o dia 8. Tipo assim, eu nem liderei os caminhoneiros, nem incentivei o dia 8. Bom, a PF concluiu o óbvio, né, que eu não tive nada a ver com isso, mas ainda cabe ao próprio Alexandre de Moraes decidir o que vai fazer, se vai arquivar mesmo, ou se vai pegar mais testemunhos, não sei, enfim. Agora, Fernando, a oposição. Porque quando o Lula ganhou, muitas pessoas falavam: mas ele não vai governar. Porque hoje a Câmara, tanto deputados como senadores, a maioria é direita, né? Ou, enfim, não simpatiza com o PT. Realmente tá funcionando dessa forma? Ou não? O Lula tá conseguindo ali fazer uns acordos, tá conseguindo avançar com alguns projetos? Como é que tá lá a situação? Olha, eu acho que a situação do Lula tem melhorado aí nas últimas semanas. O começo, realmente, ele ficou atravancado, até por conta da relação dele com o Lira, né, que estava bem ruim. Mas a sensação que eu estou tendo é que, apesar de nós termos uma oposição excelente, se a gente for comparar essa oposição com a oposição que a gente tinha no PSDB, nos governos petistas anteriores, assim, de longe, essa é a melhor, muito mais articulada, dá muito mais trabalho ao governo. Quer dizer, nos governos anteriores do Lula, você nunca imaginaria uma CPI do MST, ou mesmo uma CPI que o governo não quisesse, como foi o caso do dia 8, acabar acontecendo. Isso tudo é fruto da batalha da oposição, dos resultados que eles têm entregados. Em que pese isso, ele está fazendo agora uma reforma ministerial, né, demitindo vários ministros e vai colocar uma leva do Centrão. E tem à disposição dele muito dinheiro para distribuir com emendas. Eu acho que essas coisas estão fazendo com que ele melhore a articulação dele no Congresso Nacional. Assim, não acho que nem de longe vai ser a vida fácil que ele teve entre 2003 e 2010, mas também não vai ser tão difícil quanto muitas pessoas estavam esperando. Agora vamos falar de uma pessoa que tá desaparecida, que é o Dória. O que você achou da gestão do Dória aqui em São Paulo? Foi uma gestão campanha, né? Eu acho que o Dória ele só teve um momento como bom gestor. Um único momento. Foi o primeiro ano da prefeitura. Foi o único momento. Porque ali ele estava focado realmente em criar políticas públicas e mostrar trabalho. Então ali você teve um trabalho de zeladoria muito bom, teve o tal do Corujão da Saúde, que diminuiu filas na saúde e tal, reduziu bastante filas de creche, vários números de governo a se mostrar. Quando ele vai pro governo do estado, aí ele já estava numa trajetória do tipo: vou aqui para tentar ser presidente depois. E aí o foco dele era se contrapor ao Bolsonaro, se colocar como uma alternativa. Aquelas entrevistas quase que cotidianas.
absolutamente desnecessárias durante a pandemia. Era o governador indo todo dia na TV falar números de mortos. Quer dizer, não fazia o menor sentido. Toda aquela contraposição que ele fez com a vacina, com a Coronavac, apressando o início da vacinação para ser o primeiro governador. Olha lá, fui antes do Bolsonaro, como se fosse uma corrida. Eu acho que assim, o governo do estado dele foi uma grande campanha fracassada à presidência da República. E é nisso que ela se resume. Se houve algo de positivo nessa curta trajetória política dele, acho que foi o primeiro ano da prefeitura. O segundo praticamente não existiu, porque ele já saiu para ser candidato. E governador, pelo amor de Deus. Eu acho que o Estado ele só não foi abaixo, nós só não entramos numa crise, porque, assim, você precisa ser bom para fazer o Estado de São Paulo aumentar o seu potencial. Mas para você fazer o Estado de São Paulo quebrar, você tem que ser muito, muito ruim. Você tem que se esforçar, assim, muito mesmo. Porque é um Estado que tem as contas em dia há muitos anos e tal, você tem uma estabilidade, é o centro do país, então assim, é muito difícil quebrar. Mas se fosse um estado mais cambaleante, hoje a gente estaria em apuros. Eu tinha muita esperança, inclusive, no Dória, porque eu sempre achei ele um grande profissional em relação, né, vamos olhar o mercado privado, né? Sim. E eu acho que é um cara que tinha uma grande liderança aí. Então eu pensei, poxa, a gente precisa de um gestor em São Paulo de qualidade. E eu também concordo com o Fernando, acho que o primeiro mandato dele como prefeito foi muito legal. Depois acho que talvez um pouco a ganância de querer ser presidente, acelerar os processos, se ele tivesse ido com calma, feito um bom governo em São Paulo, sem apressar as coisas, e talvez eu veja isso no Tarcísio, de talvez ele ir amadurecendo até com mais calma e chegar preparado para Exato. presidente do que querer, né, e com muita sede ao pote e vai derrubar o pote. Agora, nós temos um programa estudantil, não sei se está ativo ainda, Fernando, você me atualiza, que é o FIES. Sim. O que você pensa do FIES hoje, esse programa estudantil que financia uma grana para a galera poder fazer faculdade? Eu acho que foi na era do PT que fizeram esse programa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso. O FIES, com esse nome, ele existe desde o governo Lula, né? Mas ele, na verdade, ele é mais antigo, ele vem do regime militar, que é a ideia do crédito estudantil, né? Você faz a sua faculdade com o financiamento, com uma espécie de empréstimo do governo, e aí você passa a pagar depois de formado, com pequenas parcelas e tudo mais. Eu acho um excelente programa. Aliás, eu diria que estes foram alguns programas do PT que eu não tenho nenhum receio em elogiar. São 3, né? A tríade. O FIES, que é do regime militar, mas eles ampliaram bastante. O ProUni, que aí são as vagas dentro das universidades privadas, né? Que aí o sujeito não precisa pagar, é o governo mesmo que paga. E o SISU, que foi basicamente a unificação dos vestibulares das universidades federais em torno do Enem. Que aí eu não preciso ir no Ceará para concorrer na Universidade Federal do Ceará. Eu mesmo, na minha cidade, fazendo o Enem ali, consigo concorrer em todas as federais do país. Acho que essas foram políticas públicas da educação que facilitaram muito. E realmente facilitaram a entrada do mais pobre no ensino superior. Mas ela gera 2 problemas. O primeiro é a precarização do ensino privado. Porque o negócio é o seguinte, várias pessoas, empresários, começaram a abrir faculdade em cada esquina só para conseguir o benefício do governo. E aí a qualidade tá na lama, assim. Faculdade de Direito, você tem como se fossem formigas em todos os lados, etc. Mas você vai ver o nível de aprovação desses alunos na prova da OAB é irrisório, assim, 2% consegue ser aprovado, porque a qualidade de ensino é muito ruim. Igual eles fizeram com as faculdades de medicina. Precisamos de médico. Aí vai abrindo faculdade de medicina e tudo que lá. Esse dá medo. Exato, porque Esse eles dá podem medo. te Tem que matar. ter uma qualidade, né, ali para Exato. poder ser aprovado. Então, eu acho que assim, a ideia não é ruim, a ideia é boa, a política pública é boa. Mas a maneira como eles fizeram, e é sempre isso com o PT, às vezes eles têm umas ideias boas, mas a maneira de aplicar, como não são experientes em gestão pública, são uns desastrados, etc., e absolutamente incompetentes, eles geram esses efeitos colaterais. E acho que esse é o maior efeito colateral do FIES e do ProUni, principalmente. São faculdades privadas que foram criadas somente para ganhar dinheiro do governo e que oferecem um ensino de péssima qualidade, e aí o MEC não tem um controle rígido. No governo Bolsonaro,
a gente começou a ter um controle maior da qualidade. Só que a gente teve várias instabilidades no Ministério da Educação, era ministro que entrava, saía, etc. Então, acho que ele não conseguiu consolidar bem a política, mas estava começando a ter uma maior atenção à qualidade, pelo menos. E a questão da prefeitura, né? Eleições, nós temos aí o Boulos. Nossa, nós estamos sincronizados. Eu tava com essa pergunta na minha cabeça. Já é a terceira que você faz que eu tava na minha cabeça. Eleições, temos aí Boulos como candidato à prefeitura. E, inclusive, acredito eu que ele tá, né, sendo muito falado. Nas pesquisas tá em primeiro, Nas recentemente. pesquisas tá em primeiro. O que você acha do Boulos? Você acha que tem condições, assim, ele pode ganhar? E o que você pensa sobre Se ele ele? ganhar também, o que pode Sim. acontecer com o São Paulo, né, na sua opinião? Meu Deus. Olha, eu acho que assim, o Boulos, ele é sim um perigo. E me preocupa muito quando saem as pesquisas. Tudo bem, realmente. As pesquisas, muitas vezes, elas mostram cenários assim que depois você vai ver não era nada daquilo, né? 2022 e 2018 que o digam. Mas o negócio é o seguinte, a gente não pode subestimar o Boulos. Ele é um sujeito que fala bem, se comunica bem e consegue se disfarçar bem. O maior perigo que a gente pode correr é subestimar o Boulos e ele conseguir se passar por um sujeito moderado. Né? Bota lá uma camisa no debate, uma gravatinha, um terno, veja como eu sou comportado, um gestor, não invado mais propriedades privadas e tudo mais. Então, esse é o maior risco. A gente não pode deixar de mostrar quem ele realmente é e o risco que ele traz para a cidade. E o risco que as ideias dele trazem para a cidade. E aí basta ver o que a bancada do PSOL defende, para você tentar imaginar o que seria a cidade de São Paulo. Por exemplo, o PSOL defende que é direito dos dependentes químicos em crack viverem na rua sem internação compulsória. É um direito deles. Terrível, terrível. Não é um direito, isso é desumano até. Você pegar um sujeito que é um dependente químico em crack e internar ele compulsoriamente é uma questão até mesmo de salvar a vida do sujeito. De humanidade, né? Exato. Porque Você a deixar ele Cracolândia ali... tá uma situação muito Exato. feia ali, né? Você deixar ele ali, naquela situação, ele representa um risco para todo mundo que está ao redor, porque o sujeito ele perde noção da realidade e quando ele quer uma nova pedra, ele vai sair matando gente se for necessário, ele vai assaltar a loja, vai assaltar a senhora, vai assaltar o senhor, a criança e quem mais estiver na frente e vai esfaquear se for preciso esfaquear, mas também é um risco para si mesmo, porque ele está lentamente se matando e o dia que ele não conseguir a pedra, ou porque não conseguiu assaltar, ou porque não achou dinheiro em hipótese alguma, ele vai acabar cometendo suicídio ou vai ser morto por um traficante. Porque uma hora ele vai tentar roubar a pedra do traficante e o cara vai meter uma bala na cara dele. Então, manter essas pessoas na rua é um risco sobre todos os sentidos. E o PSOL, a bancada do PSOL, que é liderada pelo Boulos, é o maior inimigo da internação compulsória. Ele se opõe à política do Ricardo Nunes, que conseguiu avançar nesse sentido com as internações compulsórias, apesar das imensas dificuldades, Ministério Público em cima, etc., ele tem conseguido avançar nessa pauta. Então, este já é um ponto. Segundo ponto, são em relação às barracas. Outra coisa que a gente não pode admitir é que os moradores em situação de rua continuem em situação de rua. Eles defendem que é direito do sujeito ter a barraca na calçada e morar na calçada. Isso não é direito. Direito é você colocar este sujeito, no mínimo, num abrigo temporário, onde ele vai ter uma cama e comida. E depois buscar dar moradia para ele. Mas manter a pessoa na rua não é uma questão de dignidade, não é uma questão de direito. Sequer nós podemos dizer que é uma questão de política pública. Então, aqui para dar alguns exemplos de como que o discurso dele de defesa dos mais pobres, na verdade, é uma tentativa de manter as pessoas na miséria. Porque mantendo as pessoas na miséria, ele consegue manter o discurso dele. Então, assim, são alguns exemplos de como ele vencendo, a cidade se transformaria num verdadeiro desastre. E aí a necessidade da direita se unir em torno de um único candidato. E o candidato tem que ser aquele que o Bolsonaro apoiar. Ah, mas por que o Bolsonaro? Porque é o líder da direita. Então, se for o Ricardo Nunes, que seja
o Ricardo Nunes, se for algum outro candidato que surgir, que seja ele. Mas nós temos que nos unir em torno de um único candidato. Isso é extremamente importante. Agora, Fernando, projetos que você conseguiu levar em frente, que eu sei que tem vários projetos interessantes aí que você colocou em pauta, quais já estão rodando, estão aprovados? Cite alguns projetos que você, né, fez aí pela cidade de São Paulo. Boa. Olha, o projeto que eu mais gosto de falar e é o que eu mais me orgulho é o Revogaço, porque foi o mais difícil também. Eu protocolei ele no meu primeiro ano como vereador, em 2017. Era um projeto que buscava revogar centenas de leis na cidade de São Paulo, que criavam pequenas burocracias, principalmente para o comerciante mais pobre. Então, por exemplo, a gente tinha a lei da lavagem das laranjas. Então, se você tinha uma lanchonete, algum lugar que vendesse suco, etc., você tinha que ter um local onde as laranjas fossem lavadas em água corrente com movimentos circulares. Então, se o fiscal chegava e considerava que a sua laranja não estava sendo lavada do modo que a lei dizia, você podia levar uma multa de R$ 1.200. Ou uma lixeira. Se você tivesse uma loja onde você vendesse guloseimas, esse era o termo da lei, balas, doces, pirulitos, etc., e a sua lixeira não tivesse um formato retangular inclinada para dentro, você levava uma multa de R$ 800. Se você fosse um restaurante e não tivesse uma chaminé pintada com a textura e as cores autorizadas pela lei, multa de mais R$ 1.000. E assim sucessivamente. Várias outras multas de pequenas coisas que não faziam o menor sentido. Todos os bares eram obrigados a ter um tablado de madeira atrás do balcão. Por quê? Não sei. Mas se não tivesse, multa de R$ 900. E é óbvio que o comerciante não ia conhecer todas as leis que existiam no município e que eram absolutamente inúteis, mas que geravam para ele um custo do fiscal ir lá encher o saco ou até mesmo, às vezes, pedir propina para não gerar a multa. E aí nós fizemos um compilado para revogar essas leis. Foi difícil porque boa parte dos vereadores que aprovaram essas leis ainda estavam lá ou foram aprovadas pelos pais deles, né? Então demorou um tempo ali para você ir convencendo esses vereadores de que era necessária essa revogação. Depois de 4 anos de batalha, nós conseguimos e até hoje tem comerciantes, principalmente da periferia, me agradecendo. Pô, nunca mais vi aquele fiscal, nunca mais levei aquela multa, etc. Acho que esse é um dos principais projetos. Aí tem outros em andamento, né? Como, por exemplo, um projeto que dá orientações às mulheres que desistem de abortar, mesmo aquelas que têm direito hoje previsto na lei. Hoje nós temos projetos ali também mais práticos, né? Voltados, por exemplo, à poda de árvore. Era proibido em São Paulo você podar uma árvore no seu próprio terreno. Hoje já é permitido você contratar os seus próprios profissionais, se não quiser esperar pela prefeitura. Enfim, tem tantos projetos na linha ideológica, quanto projetos na linha prática. Eu acho que a maior batalha que eu travei e que não consegui chegar, e que acho que infelizmente não vou conseguir até o final do ano que vem, que é o final do meu mandato, em relação à Escola Sem Partido. Mas acho que o próprio debate do Escola Sem Partido, o debate que ele gerou, a conscientização dos pais que isso gerou e a conscientização dos alunos sobre o direito à liberdade de pensamento que eles têm dentro da sala de aula, acho que já serviu bastante mesmo sem a aprovação do projeto. Eu acho engraçado, eu até ia comentar isso, sobre a questão, né, as faculdades nitidamente têm partido político, né? Eu tinha uma amiga que era professora e ela falou que foi mandada embora porque ela não apoiava o Lula. Agora, o que eu acho engraçado é quando a pessoa faz psicologia, que é uma área que abre a sua cabeça para que você tenha opiniões, para que você possa, né, ter caminhos diferentes, caso você queira, caso você ache viável. E a própria faculdade de psicologia, e alguns, né, claro que não são todos, psicólogos, apoiam o quê? O pensamento único, você tem que ter esse pensamento, e se não for esse pensamento, tá errado. O que eu acho que diverge muito da profissão, mas não são todos, é claro. Tem muitos psicólogos que são excelentes e que não pensam assim. Acho que, assim, o papo foi muito, assim, Muito de muito legal. conteúdo. Eu, Fernando, já tinha certeza que você era inteligente. Mas agora eu tenho certeza que você é muito inteligente. Obrigado. Tá preparado, tá sempre... Isso aí a gente já sabia, E é estudando. honesto. Que Honesto, não, eu bota já a sigo o cara, Fernando há né? muito tempo e eu sei que é honesto. Bota a cara Porque, tapa, né? infelizmente, Obrigado. negócio de cabide de emprego em Brasília ali, eu sei que o Fernando já tem uma equipe enxuta, não faz uso de todo o dinheiro que ele poderia
ali dentro. Enfim, acompanho muito o Fernando. Aliás, peço a vocês aqui que estão me escutando, sigam o Fernando Holliday lá no Instagram, tá certo? Para que a gente possa ter pessoas assim, mais honestas, à frente do nosso país, pessoal. A mudança depende de nós aqui também, tá certo? Fernando, quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Acho que abrilhantou muito o nosso podcast. São milhares de pessoas que vão te ouvir aqui, vão conseguir ter novas ideias, entender mais o que está acontecendo aqui. E parabéns pelo que você tem feito aí pela cidade de São Paulo. E futuramente, eu tenho certeza que você vai ser o prefeito aqui em São Paulo. Amém. Um dia eu chego lá. Gente, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam. Peço também que me sigam lá nas redes. E espero também no futuro vir mais vezes aqui. Todas Obrigado. as redes, Fernando Holliday. Todas elas. Holiday é de feriado mesmo, Holiday. E muita gente pergunta, né? Porque Holiday, feriado, não sei o quê. É em homenagem a Billie Holiday, gente. Uma cantora norte-americana de blues, adoro. Não é que Agora ele fica, tem muito não é que ele fake fica- lá, não? Porque a gente tinha um muito fake nosso. Não, Então, o meu aquele ainda não selinho. achei. A gente agora tem aquele selinho lá que comprova a nossa identidade. Não, as minhas redes também são todas verificadas, todo com selinho Então, azul olha lá, lá. presta atenção, Tudo certo. selinho azul, pra não seguir pessoas erradas, tá certo, pessoal? Isso aí. E vamos lá, mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast, né? Deixa aqui suas perguntas, seus comentários, a nossa equipe vai estar sempre atenta aqui a tudo que vocês escrevem, tá certo? Até façam sugestões, feedbacks e quem vocês querem ver ser entrevistado aqui nos próximos episódios, tá certo? Da minha parte, um grande abraço pra você e muito obrigado. Da minha parte, pessoal, um grande beijo. Adoro ter vocês aqui. Eu sempre falo, voa Brasil, nós vamos voar, se Deus quiser, e muito. Obrigada e até o próximo episódio.